E a construção de São Januário condiz também com a força associativa do Vasco. Eu fiz de São Januário a minha casa. São Januário é do amor que os vascaínos têm pelo clube. Bom, o futebol no Rio de Janeiro ele surge não diferente do futebol no resto do país, né? Ele chega no Rio de Janeiro através da elite, né? O futebol vindo de estudantes, né? Das camadas abastadas do Rio de Janeiro e que vão começar a organizar o futebol, né? A partir de Oscar Cox, liderando um grupo de jovens, né? Todos eles brancos, né? com condições sociais muito boas e que começam a praticar o futebol como um esporte que significava modernidade. Oscar Cox foi um filho de britânicos que, ao voltar de Lausanne, veio para o Brasil no final do século XIX e teve a ideia, com 18 anos de idade, de trazer o futebol, reunir um grupo de amigos para jogar contra uma equipe que estava aqui pelo Brasil, de Buenos Aires, e fez alguns jogos. Então, o futebol do Rio de Janeiro, a partir do momento da criação de clubes como o Fluminense, em 1902, Botafogo, Bangu, América, em 1904, entre outros, o futebol do Rio de Janeiro, através de uma sessão, que houve um debate, uma reunião, em 1905, resolveu que iria, então, fazer o seu campeonato. E assim começa o futebol e a competição, ela vai agregando mais clubes, né? Ela vai, enfim, atraindo ainda que um público seleto, mas já começa também nos subúrbios serem fundados outros clubes, claro, de menor expressão, mas também para a prática do futebol. Esse é o início do futebol no Rio de Janeiro. Uma vontade de jovens, né, imigrantes portugueses que trabalhavam no comércio, a sua maioria eram trabalhadores assalariados, né, de fundar um clube dedicado ao remo, porque uma parte deles, uma vanguarda, já ia para Niterói para praticar o remo em seus horários de folga, no seu momento de folga. Praticavam o remo como um momento de lazer. E daí decidiram fundar um clube, porque ir até Niterói era muito trabalhoso, né? Uma viagem longa para fazer essa travessia. Decidiram fundar um clube na Saúde. Era um bairro onde os grandes armazéns estavam, os trabalhadores portugueses, donos de muitos desses armazéns, e ele surgiu ali como uma opção para que aquelas pessoas trabalhadoras menos favorecidas pudessem praticar o remo, que era o esporte mais popular do Rio de Janeiro. O remo era como se fosse o futebol hoje em dia. Ele rapidamente começa a chamar atenção, né? Em 1899 ele vence a sua primeira prova com a balneária Volúvel, é o nome da embarcação que se tornou histórica, porque foi a primeira vitória vascaína já em 1899. Em 1904, ainda como um clube de remo, mas já praticando outras modalidades como esgrima, atletismo, tiro ao alvo. Em 1904, o Vasco elege o primeiro presidente negro da história esportiva brasileira, que se tem notícia, né? Cândido José de Araújo,
Ele foi eleito presidente do Vasco em 1904, e em 1905 o Vasco vence o seu primeiro campeonato estadual no Remo. Então, rapidamente, né, um clube fundado em 1898, ganha o seu primeiro campeonato em 1905 e se torna bicampeão em 1906, já mostrando ali claramente a potência e o gigante em que ele iria se transformar. Nisso, a cada dia que passava, os anos passavam, e o associado vascaíno clamava também pela criação de um departamento de futebol, de uma seção de futebol. E depois de muitas disputas internas, né, política pura, o grupo pró-futebol sai-se vencedor numa assembleia no final de 1915 e é criado o departamento de futebol do Vasco, ou a seção de futebol. E o Vasco começa a disputar o campeonato da cidade do Rio de Janeiro na terceira divisão, em 1916. Naquela ocasião, o Vasco iniciou, inclusive, perdendo uma partida para o Paladino por 10-1, foi a estreia do Vasco no Campeonato Carioca da terceira divisão, mas com uma tentativa de se fazer com que os campeonatos tivessem mais clubes e, portanto, mais renda a partir de 1918, essa terceira divisão, os clubes dessa terceira divisão, fora aqueles que pararam de atuar no futebol, foram para a segunda e aumentaram o número de clubes da primeira divisão e da segunda divisão. O Vasco chegou à primeira divisão do futebol carioca em 1923, era um time completamente desconhecido e formado, em sua maioria, por jogadores humildes, né, com origem nas classes operárias, negros, muitos deles analfabetos. Pela primeira vez, um time de negros e operários disputava de igual para igual o campeonato com os times da elite. O Vasco conquistou uma grande legião de torcedores pelo aquilo que ele apresentava socialmente, né? Quem é o time do Vasco? Os camisas pretas, que na época chamava de camisas pretas e hoje a gente chama de camisas negras, né? A representação que o Vasco tinha em campo era a configuração do Brasil. Era o branco pobre, era o imigrante, era o mulato, era o negro. Essa era a representação do Vasco dentro de campo. No ano seguinte, os clubes do Rio, liderados aí, principalmente por Fluminense, Flamengo e América, e Botafogo, mas o América também teve um papel ali fundamental, eles mexeram nas regras do campeonato a fim de impedir que o Vasco continuasse competindo com esses jogadores negros e humildes, né? E aí o nosso presidente Prestes teve uma atitude louvável e que, de novo, está ali gravada no nosso DNA. O vascaíno tem muito orgulho disso, né? Ele disse, não vou abrir mão desses jogadores aqui que com tanta empenho, né, com tanto amor, fizeram o que eles fizeram, porque vocês estão fazendo essa exigência preconceituosa. Mesmo jogando nessa liga inferior contra adversários menores, os jogos do Vasco eram cercados de expectativa e tinha uma presença maciça de público. As pessoas queriam ver aquele time, os camisas negras, né? O futebol já vinha ali flertando com o profissionalismo, isso só iria acontecer anos mais tarde, mas ele já começava a se tornar de fato o esporte mais popular do Rio de Janeiro, e por uma questão comercial mesmo, os outros clubes que haviam afastado o Vasco, né, viram ali a importância e sua incapacidade de chegar onde eles pretendiam sem o Vasco. E aí houve esse convite. O Vasco seria aceito de novo entre eles, mesmo com seus jogadores negros. E uma das cláusulas de exigência que é apresentada para o Vasco naquele momento era construir um estádio à altura. E foi nesse passo, né, nessas vitórias, nesse processo, né, de mudança de paradigma do futebol do Rio de Janeiro e brasileiro, que é definida a construção de São Januário.
foi uma obrigação que o Vasco tinha para participar do campeonato, e aí ele resolveu fazer algo de fato grandioso, né? Os sócios se empenharam, naquele momento havia grandes vascaínos, em sua maioria portugueses, que tinham bastante capital, e eles colocaram seus bens, suas propriedades como garantia para um financiamento que iria ocorrer entre os sócios, né? Foi lançada uma campanha, a campanha dos 10 mil, e o objetivo era que 10 mil pessoas se afiliassem, passassem a ser sócios do Vasco e contribuíssem de forma a tornar todo aquele sonho realidade. A campanha foi um sucesso, foi arrecadado o suficiente para adquirir o terreno lá em São Cristóvão. E o Vasco começa em 1927, dentro de São Januário, que passou a ser o maior estádio da América Latina. Depois houve a construção do Estádio Centenário do Uruguai, passou a ser o maior estádio do Brasil até a construção do Pacaembu em 1941, depois, 1940, 41, depois passou a ser, como é até hoje, o maior estádio particular do Rio de Janeiro. Ficou sendo o maior estádio do Rio de Janeiro até 1949, quando o Maracanã foi construído em 1950, deixou de ser, mas é, em termos de estado particular do Rio de Janeiro, o maior estádio do Rio de Janeiro até os dias de hoje. Ele foi palco de momentos históricos. Por exemplo, em 1943, 1945, os desfiles das escolas de samba ocorreram lá, porque o mundo estava em guerra, né? Getúlio Vargas entendeu que não havia clima para o carnaval manter as comemorações da forma que elas ocorriam normalmente. Em 1943 foi realizado um desfile amistoso, vamos dizer assim, não houve carnaval naquele ano e foi realizado em São Januário. Em 1945, o desfile oficial, que premiou a Portela como campeã, foi realizado em São Januário também. Ali, o Getúlio Vargas fez o ato que promulgou as leis trabalhistas, né? Ele usava ali para os seus discursos presidenciais. Heitor Villa-Lobos regia corais de crianças ali também, em grandes eventos cívicos. Era um local que se acostumou a reunir multidões. Ele foi palco de vários jogos da seleção brasileira também. Na década de 80, tinha uma banda teen, quando esse conceito ainda nem existiu, Menudo, foi a primeira. E aí houve uma apresentação deles em São Januário, na década de 80, uma plateia, diria que 90% de mulheres, né? 80 mil pessoas. Foi um evento assim, muito grande, uma grande confusão também. Infelizmente, houve ali pessoas pisoteadas, se não me engano, houve até mortes, e a partir dali as medidas de segurança, né, as recomendações dos bombeiros para o estádio, para o entorno, passaram a ser um pouco mais severas. São Januário, talvez se fosse resumir uma palavra, é admiração pelos nossos antepassados que proporcionaram, que fizeram aquilo ali, né? Nos ofereceram aquilo ali, e o mínimo que nós podemos fazer como vascaínos é honrar essa tradição.
Então, eu sou o Sorato, ex-jogador do Vasco, né? Joguei em vários clubes, mas com certeza a minha identificação maior é com o Vasco. Joguei quase 10 anos da minha carreira no Vasco, né? Conquistei alguns títulos importantes lá, Brasileiro de 89, Brasileiro de 97, Libertadores de 98, e trabalhei também como treinador da base lá, então tem uma ligação muito forte com o Vasco, né? Todas as vezes que eu volto a São Januário, que eu vou a São Januário, eu me sinto em casa realmente, eu faço um filme na minha cabeça, chegando no Rio, sempre foi um caldeirão ali, então assim, ter a torcida próxima, ter a torcida ali incentivando, né, isso é sempre muito motivante, né, sempre, muito prazeroso, né, ter essa relação ali com a torcida ali, o volume ali é altíssimo, né, ali das manifestações da torcida, então assim, realmente é uma relação muito legal, cara.